Então tá. Pessoal, boa noite. Hoje a gente tem uma nova temática, né? Na primeira, vamos dizer assim, o primeiro texto do nosso curso foi muito associado à compreensão sobre como que há situações em que o direito que rege uma determinada relação jurídica internacional pode não ser o direito do foro, né? A gente discutiu situações em que se aplica o direito de um outro país, quando o nosso direito internacional privado determina que certos tipos de relação têm mais a ver, às vezes, com outro país do que com o nosso, dependendo dos seus elementos, né? Aí a gente falou muito sobre a lei de introdução, sobre regras de conexão, sobre uma série de tratados que cuidam dessa matéria. Depois nós falamos sobre uma outra forma de aplicação do direito estrangeiro, que se refere a uma modalidade que a gente chama de aplicação indireta, né, Lucas? Que é quando você tem uma decisão proferida pela justiça de um outro país, com base no direito de um outro país, mas que precisa produzir efeitos no nosso ordenamento jurídico. Então, esse é o principal, a estrela de um grande assunto que envolve questões de competência internacional e de uns tempos para cá tem crescido muito os mecanismos de cooperação internacional, e a gente falou também sobre isso, né? Então, cooperação internacional, competência internacional e esse assunto que é a homologação de sentença estrangeira, cartas rogatórias, e a gente falou como é que alguns tratados têm facilitado muito as medidas de cooperação, evitando esse caminho da carta rogatória que passa por um meio diplomático. Então, falamos assim do nosso direito, nosso país, nosso ordenamento jurídico, nossa jurisdição e o direito estrangeiro. Agora nós vamos falar como que o nosso direito lida com o estrangeiro. Porque, como vocês sabem, tem uma relação muito forte entre o Estado e os seus nacionais. Mas tem situações em que a relação entre o Estado e os estrangeiros que estão submetidos ao seu território exigem a nossa atenção. Também são um assunto clássico em Lívia, do direito internacional privado, né? Vou falar, então, do estrangeiro no direito brasileiro. A nova sim, ainda é muito nova, em vários aspectos ainda tem uma série de questões muito interessantes que estão inovando em relação ao ordenamento jurídico anterior, que era o Estatuto do Estrangeiro, né? Que é a Lei de Imigração de 2017, e tem sido regulamentada por uma série de instrumentos que nós vamos ver também. E aí, pessoal, já queria alertá-los que essa matéria, ela é um pouco, tem muito detalhezinho, tem muita coisa. E eu tenho essa mania, né, Gabriela, eu fico achando que sonegar informação é tipo eu deixar de dar dinheiro para vocês. Então, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, tem muita coisa aqui que eu prefiro deixar do que tirar, né? Mas nas minhas atividades avaliativas, eu não vou ser tão, né, criterioso com relação a todas as especificações, né? Então, nosso primeiro assunto é a lei de imigração, que substitui, Laura, o Estatuto do Estrangeiro. E aí tem uma questão importante que eu quero que vocês entendam. No contexto da Guerra Fria, gerou-se uma série de institutos normativos que tinham meio que um preconceito, uma desconfiança, um certo temor com relação ao estrangeiro, uma preocupação dele ser um elemento subversivo que vinha aqui implementar uma ditadura comunista e outras bobagens parecidas que de vez em quando voltam à tona. O nosso Estatuto do Estrangeiro, ele via o estrangeiro com muita desconfiança. Ele tratava o estrangeiro quase como se fosse meio que um inimigo, assim, cheio de restrições. E houve uma mudança na mentalidade no mundo e também no Brasil, que se refletiu numa lei de imigração feita sobre um outro parâmetro
cultural, intelectual, moral, ético, de tratar o estrangeiro, né, tratar o migrante com uma perspectiva de muito mais acolhimento, sobre uma ótica muito mais humanitária. É até curioso que, logo que veio essa lei, o Brasil tenha tomado um rumo tão intolerante do ponto de vista do seu governo federal, o que acabou fazendo com que a lei ficasse com um gosto assim, meio anacrônico. Parecia que o governo que entrou não se identificava muito com o parâmetro normativo que essa nova lei estabeleceu, né? Então, só para deixar claro, a lei é 3.445 e tem um decreto 9.199. Então, como às vezes eu estou falando da lei e aí eu insiro o decreto, eu sei que às vezes pode ficar confuso, por isso que eu tento sempre colocar aqui qual que é o instituto para ficar menos confuso possível. Então, é uma lei que dispõe sobre os direitos e deveres do migrante, do visitante, e regula sua entrada e estada. Nós temos um costume, Daniel, de falar estadia, talvez, sei lá, alguma coisa do turismo, eu não sei bem. A gente se sente inseguro de falar estada, mas todo material jurídico fala de estada, tá bom? A entrada e a estada. Vamos lembrar, em Lucas, que uma das questões mais importantes na projeção da soberania de um Estado é exatamente o controle do seu território, e aí quem pode entrar, né, quanto tempo pode ficar, quem tem que sair. É claro que de, né, um século para cá, esse entendimento do banimento tem sido proibido, inclusive, no nível constitucional. Mas determinar o controle de fronteira de quem estrangeiro que pode entrar, como que esse estrangeiro pode ficar no nosso território e em que condições esse estrangeiro tem que ser retirado compulsoriamente, isso é uma manifestação básica de soberania, sempre foi, sempre será. Então, esse é um assunto básico dessa matéria, né? Os deveres, apesar desse controle que o Estado tem sobre o seu território e sobre os estrangeiros que entram e ficam aqui, tem que se reconhecer também uma série de direitos, né? Reconhecidos não só por vários tratados e pela Constituição, mas também pela legislação que ele traz. Então, temos uma terminologia que vocês têm que conhecer, né? Geralmente conhece desde a quinta série, o que é o imigrante e o que é o emigrante. E imigrante é a pessoa que é nacional, olha a palavra, nacional de um outro país. Ou uma apátrida, uma pessoa que não tem nacionalidade, né? Que trabalhe, resida e se estabeleça temporário e definitivamente no Brasil. Ok. O imigrante, então, ele é nacional de outro país que não o Brasil. E vem para cá de perspectiva, Camila, temporária ou definitiva, né, para residir, se estabelecer. Emigrante é o brasileiro que se estabelece no exterior, né? Essa palavrinha aqui, residente fronteiriço, Mauro, uma pergunta boa que você fez. Olha só. Olha, tem um mapa que eu queria mostrar para vocês. Será se eu encontro ele aqui rapidinho? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Tem um mapa que eu falei, olha, isso aqui vai ser tão bom para os meninos. E graças à sua pergunta, eu... Não, acho que está nesse aqui. Ó. Graças a essa pergunta, eu vou achar... Eu vou achar ele aqui, quer ver? Imagens didáticas. É o seguinte, muitos países... Aqui, ó, que maravilha. Vocês estão... Não estão vendo. Então, eu vou fazer assim, eu vou copiar isso aqui e vou transpor para o outro, para o que vocês estão vendo. Espera aí, só um instante. Ô, Mauro, isso aqui é só por causa da pertinência da sua pergunta. Bom, acho que agora vocês vão ver. Então, veja só. Dentre os critérios, Olidiane, de atribuição de nacionalidade, os países em verde consideram como nacional do seu país
aqueles que são filhos de nacionais. Então, por exemplo, quem é francês? Quem nasce na França? Não, aquele que é filho de francês. Francesa, né? Quem é chinês? Filho de chinês, filho de chinês. Os países do continente americano, que foram países que receberam fluxos migratórios muito fortes no momento da formação das suas identidades nacionais, estabeleceram um outro tipo de critério. O critério é o seguinte: se você nasceu aqui, você vai ter o vínculo jurídico com o nosso país. Então, o principal critério de atribuição da nacionalidade é o nascimento no território. Então, quando. Aí você tem outros critérios, por exemplo, às vezes não é nacional, mas é residente, é o caso da Alemanha, da Colômbia, da Inglaterra, Austrália, Tailândia, né? E tem outras variações. Mas, em geral, essas duas categorias. Por exemplo, polonês é aquele que é filho de polonês, e não aquele que nasce na Polônia. Boliviano é aquele que nasce na Bolívia, e não aquele que é filho de boliviano. Em regra geral, todo país tem nuances. O caso do Brasil também é assim. Você já viu isso no direito constitucional. Agora, imagina, por exemplo, que um casal de bolivianos vai morar na Polônia. E aí tem um filho na Polônia. Bom, esse filho não nasceu na Bolívia, então ele não é boliviano. Esse filho não é filho de poloneses, então ele não é polonês. Ele é o quê? Em princípio, ele é apátrida, entendeu? Esse é um exemplo clássico. Ou então, né, o filho do polonês, de polonês que nasce na Bolívia, para o direito da Bolívia, ele vai ser boliviano, porque nasceu lá. E para o direito da Polônia, ele vai ser polonês. Por quê? Porque ele é filho da Polônia. O direito da Bolívia não pode dizer que ele é polonês, mas diz que ele é boliviano, porque atendeu ao critério. Né? Então, nesse caso, a pessoa tem mais do que uma nacionalidade já de nascença, o que muitas vezes é uma vantagem. Né? Em certas situações, a pessoa pode ter uma nacionalidade e passar a ter outra, adquirir uma segunda. Né? Então, são esses casos interessantes. E o mundo inteiro percebe, ô Maíra, que quando uma pessoa não tem nacionalidade, ela está desprotegida em vários aspectos. Por exemplo, os refugiados que tiveram que sair da Síria, né, por causa do Estado Islâmico, bombardeio, essa coisa toda, e foram, por exemplo, para a Europa, eles não estão. Nasceu uma pessoa, filha de armênios, na Áustria, ele não é austríaco. Né? Então, e o fato dele estar na Áustria e não na Armênia significa que ele está longe do seu país, às vezes com dificuldade de ter a proteção que isso existe. Então, muitas vezes, organismos internacionais como a ONU incentivam os países a facilitarem os critérios para a atribuição de aquisição de nacionalidade, porque a apatridia é um problema. Então, essa que é a questão. Então, a gente passa a ter, no direito brasileiro, várias referências ao apátrida, muito em função de uma convenção, que é o Estatuto dos Apátridas, de 54, que o Brasil só veio reconhecer em 2002. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Esse passa a ser um assunto. Né? Refugiado, para nós, tem uma natureza jurídica, ou seja, a pessoa que tem recebido proteção especial do Estado brasileiro. Tá? Refugiado, então, tem uma dimensão jurídica e uma dimensão jornalística. Nem toda pessoa que é dada pela imprensa como refugiado é juridicamente um refugiado. Para isso, né, a gente tem que ter essa questão que nós vamos discutir hoje. Bom, então, primeira coisa, sabendo que há vários tratados sobre questões que envolvem esse assunto, o artigo 2º já fala, olha, essa lei não prejudica normas internas e internacionais específicas sobre refugiado, tem um tratado sobre isso, asilado, tem um tratado sobre isso, pessoal diplomático tem um tratado sobre isso, né? Inclusive, anotar aí. E outras questões. Então, é uma lei que sabe e reconhece
a importância dos tratados sobre os assuntos que ela vai reger, e ela já disse, não vamos tretar com os tratados. O artigo 3º, então, ele traz uma série de princípios e ele é a principal razão pela qual essa lei é tão diferente do marco jurídico anterior. Rapidamente, né? Questão dos direitos humanos, repúdio à xenofobia, né? Fobia tem a palavra medo, mas muitas vezes não é medo, é raiva, né? É desprezo. Às vezes a xenofobia não é medo do estrangeiro, é um comportamento agressivo com relação ao estrangeiro. Então, repúdio à xenofobia é um princípio, né, da legislação brasileira. A não criminalização da imigração. Ô, gente, isso aqui é muito importante. Muitos países que são receptores de pessoas, de imigrantes, especialmente quando eles vêm de países pobres, que vêm em condição assim, muitas vezes não documentada, irregular, para fazer qualquer tipo de trabalho, para sobreviver, muitas vezes esses imigrantes mais vulneráveis são associados à criminalização. Tem razão, Lorena, você tem toda a razão. É uma palavra que muitas pessoas que têm, por exemplo, um nível médio de educação podem não conhecer, né? Dependendo de qual foi o seu nível de educação. E é verdade, xenofobia é uma palavra que deveria. Talvez a lei pudesse usar um vocabulário mais acessível, né, para pessoas mais humildes. Tem razão. Né? E isso vale para muitas outras coisas também, né, Lorena? Você falou uma coisa que, às vezes, o linguajar jurídico ele fala muito só para os juristas, e isso dificulta a compreensão do direito por pessoas que não têm a formação que nós temos. Né? Então, muito importante, é perceptível em vários países, especialmente países desenvolvidos, que muitas vezes os imigrantes são associados à criminalização. Isso é muito visto em discurso político, em retórica, né, especialmente associada a partidos de direita, extrema-direita. Isso acaba legitimando muitas ações de violência, muita postura de discriminação, que é exatamente o princípio. Né? Outro princípio. Exatamente. O Haiti é um exemplo claro. Né? E engraçado, Lorena, a imagem que nós brasileiros, eu pelo menos vou falar de mim, pessoalmente, a imagem que eu tinha dos brasileiros era de um povo tão acolhedor, era de um povo tão, sabe, hospitaleiro, que eu fico chocado de ver o tanto de incidente, né, de distrato com relação aos estrangeiros. Isso, será se eu estava errado ou se a gente mudou de uns tempos para cá, sabe? Espero que tenha sido uma mudança passageira, porque eu pensava que era diferente, sabe, Ismael? Promoção da entrada e da regularização documental. Isso é um princípio. Ou seja, tentar resolver. Você acha que você foi, Lorena? Então eu era muito otimista, eu era muito ingênuo, né? Mas também é o seguinte, olha só, depende do estrangeiro, né? O estrangeiro dos Estados Unidos, de um país chique, do povo louro, do zóio claro, a gente é muito até subserviente. A força que um brasileiro faz para entender o estrangeiro, pouquíssimos estrangeiros fazem para entender um brasileiro. A boa vontade que a gente tem para escutar uma pessoa, por exemplo, em Ouro Preto, né, que tem muito turista estrangeiro, a boa vontade com que a gente tenta ajudar a pessoa a entender é muito maior, mas você tem razão. Quando o cara vem do Haiti, ele é achacado no posto de gasolina, ele é destratado. O cara vem da Bolívia, tem razão. Então, vejam, a regularização é um princípio, não é um favor de povo comunista, não, é um princípio que está previsto na lei. Né? Artigo 3º, inciso 6º, acolhida humanitária é um princípio. A portaria 655 de 2021 é um exemplo da aplicação desse princípio no direito né, regulatório. Veja, a ideia básica é de uma restrição à entrada no país
Claro que isso aqui tem a ver com a questão da pandemia. E aí tem uma exceção a essa restrição generalizada. Não se aplica ao estrangeiro cujo ingresso seja autorizado especificamente pelo governo brasileiro em virtude de questão humanitária. Restrição não impede ações humanitárias transfronteiriças, pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária, e assim por diante. Tá? Então, vejam, é um princípio que transborda para regulamentação, né, desse coisa. Promoção do desenvolvimento, garantia do direito à reunião familiar, igualdade de tratamento, inclusão social, laboral, produtiva, acesso igualitário a serviços, programas, benefícios, bens públicos, educação, assistência jurídica, serviço bancário, seguridade social. Não se esqueçam, isso é um princípio, tá? Né? Promoção de direitos, integração econômica, cooperação, né? Desenvolvimento da região de fronteira, proteção da criança e do adolescente migrante, que estão, né, muitas vezes muito mais vulneráveis, proteção ao brasileiro no exterior, reconhecimento acadêmico do exercício profissional no Brasil, isso é um princípio, repúdio a práticas de expulsão e deportação coletivas. Uma parte importante da nossa matéria, Olidiane, se refere à saída compulsória do estrangeiro. Esses instrumentos de saída compulsória, por exemplo, expulsão e deportação, eles têm que ser sempre individualizados. Eles não podem pegar, por exemplo, os haitianos, os bolivianos, os venezuelanos. Tem que ser assim, essa pessoa aqui tem tal situação, e por causa disso ela vai ser expulsa, deportada. Individual, e não de maneira coletiva, tá? Bom, ao imigrante é garantido, então, inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, né? Inclusive esses outros direitos que estão aí, né? Liberdade civis, direito à reunião, proteção de vítima e testemunha, transferência de recurso, ó, um direito, transferir recurso para o seu país. É um direito ter conta no banco, é um direito ter acesso à educação pública, é um direito ter direitos trabalhistas, né? Independentemente da condição migratória. Então, veja só, mesmo que a pessoa esteja em situação migratória irregular, ela também tem direitos. Não é porque ela entrou aqui de maneira irregular que ela está privada. Inclusive, né, esta é uma questão, Camila, para quem gosta de direitos humanos, muito interessante, porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos já analisou. Não foi um julgamento de um caso concreto em que houve uma condenação. Então, não é uma condenação, foi uma opinião consultiva. Mas essa opinião consultiva ela tem um valor jurídico, ainda que não seja o valor de criar uma obrigação específica para um país individualmente considerado. E o que a Corte Interamericana falou? Que a discriminação em questões de direitos trabalhistas entre o nacional e o estrangeiro, ainda que o estrangeiro indocumentado, é uma violação de direitos humanos. Tá? É uma violação de direitos humanos. Então, esse é um parecer muito interessante, né, para ser utilizado, inclusive, em outros contextos. Direito à abertura de conta bancária e direito de sair, permanecer e de regressar em território nacional. Agora, veja, isso aqui tem que estar sempre regulado. Agora, veja só, por exemplo, durante a ditadura do Saddam Hussein, teve muitas obras de engenharia pesada, aqui da Mendes Júnior, e muitos brasileiros, muitos mineiros, iam trabalhar no Iraque. Tinha Pitágoras, que é um colégio muito tradicional aqui no Iraque, para dar educação brasileira para os filhos dos brasileiros que moram lá. Olha o tempo brasileiro que tinha. No entanto, quando os brasileiros queriam sair do Iraque, era uma burocracia absurda. Era um trabalho imenso. O consulado brasileiro tinha que lutar muito para assegurar o direito dos brasileiros sair do Iraque. Então, essa aqui é a mesma coisa da perspectiva inversa. Né? O estrangeiro que está aqui, ele tem que ter o direito de sair. Né? Agora, as condições para entrada, Murilo, e aí, Murilo, tudo bem? Beleza? As condições de entrada vão estar sempre sujeitas, né, claro, ao direito do país, tá? Muito bem. Esses direitos não excluem outros decorrentes de convenções, tá? Tem muito tratado sobre esse assunto.
e todo ano aparece uma nova convenção, uma nova coisa que aumenta, tá, esses direitos, tá? Sempre no sentido de aumentar. Garantidos os direitos do civil, vedada a exigência de prova documental impossível ou descabida. Olha, esta é uma temática muito interessante. Porque quando você está, especialmente numa situação de refúgio, fugindo de, uma, de um problema ambiental grave, de uma guerra civil, de uma ditadura, de um país que está num profundo caos social, às vezes você não tem condições de sair do seu país com os documentos todos que você tem ou que você precisaria produzir para poder entrar em outro país. Então, artigo 2º, ao imigrante são garantidos os direitos vedada a exigência de prova documental impossível ou descabida que dificulte ou impeça o exercício dos seus direitos. Isso aqui é, muitas vezes, um dificultador, até para a administração pública brasileira, mas não se esqueçam, está previsto aí, né? Exatamente levar em consideração que, às vezes, a gente, nossa regulamentação pede documentos que, para o imigrante, são muito difíceis de produzir. Às vezes ele teria que voltar para o seu país para solicitar esses documentos, às vezes ele teria que informar para o seu país, enfim, é complicado. Tá? Ok. Vamos falar então dos documentos de viagem, né? Claro que o passaporte é o mais importante, mas ele não é o único. Todo mundo conhece passaporte. O que vocês não conhecem é, por exemplo, o laissez-passer, né? A última vez que o Murilo ouviu falar de laissez-passer foi na aula da 7ª série, lá do laissez-faire, laissez-passer, né, Murilo? Mas o laissez-passer, que significa deixar e passar, né? Deixa passar, Isabela, um documento, tipo assim, quando você vai ter que atravessar uma região que possa estar, por exemplo, passando por algum tipo de conflito, né? É um documento mais simples. Autorização de retorno, salvo-conduto. É um documento muito específico também quando uma pessoa recebe uma autorização para, por exemplo, sair da embaixada de um país e ir até o aeroporto, ou ir até a fronteira, né? E outros que nós vamos ver mais para frente. Agora, isso aqui, pessoal, é muito importante. Esses documentos, pode estar a sua cara lá, ô Mauro, o seu nome, a sua assinatura, mas esses documentos, eles são propriedade da União. Eles não pertencem à pessoa. A pessoa tem a posse, mas não tem a propriedade. Por isso que é muito importante vocês tratarem esses documentos, Olívia, com o maior cuidado, tá? Inclusive, se acontecer de perder, de extraviar alguma coisa, vocês não deixam isso quieto, não, notifica, né, faz o registro, para que não haja complicações posteriores. Passaporte, então, é o documento de viagem válido, como identidade, né, no exterior, é o principal documento de identidade, é um documento bastante universal, todos os países adotam algo equivalente ao passaporte, ainda que tenha uma variaçãozinha de estilo, de estética, de tamanho, mas é um documento reconhecido, né? Esse é o decreto que regulamenta os documentos de viagem. Passaporte é um deles. Documento de propriedade da União, exigível de todos os que pretendam realizar viagem internacional, salvo em casos previstos por tratados, né? Novamente reconhecendo a importância dos tratados na regulamentação. Passaporte é o básico, né? Se você tiver a chance de ir para fora do país, muito cuidado com o seu passaporte. O passaporte brasileiro tem um valor no mercado negro absurdo. E por quê? Né? A razão é engraçada, tem a ver com a nossa miscigenação. Pode ter um brasileiro com cara de japonês, com cara de africano, com cara de europeu, com cara de colombiano. Pode ter qualquer brasileiro. É crível um brasileiro que, né, fuja do. Você não sabia, Lorena? Pois então sabe que o seu passaporte no mercado negro ou se não for o mais valioso, porque imagina só, imagina um cara com um negrão com passaporte do Japão. Na hora chama atenção, o pessoal fala, rapaz, será que é japonês mesmo? Agora, um brasileiro, uma pessoa com qualquer traço étnico com passaporte brasileiro, é crível. É crível. A gente pode pegar a nossa sala de aula e ver como é que é diversificado, né?
Então, isso faz com que o passaporte nosso seja muito visado por né, criminosos. Então, vocês tomem muito cuidado com isso, tá? Temos vários tipos de passaporte. Pessoal, eu queria que vocês, de cara, eu já vou falar, não confundam passaporte com visto, tá? Passaporte é um documento, essa cadernetinha, né? E aí tem passaporte diplomático, passaporte oficial, passaporte comum, passaporte para estrangeiro, passaporte de emergência. Nós vamos ver cada um deles, tá? O diplomático oficial, eles são feitos pelo Ministério das Relações Exteriores, os outros são feitos pela Polícia Federal, tá? Pela Polícia Federal. Dependendo do caso, se você está fora do Brasil, pelas repartições consulares. Né? O consulado é como se fosse, Daniel, um tipo de cartório do Estado no estrangeiro. Então, por exemplo, se você está viajando, ficou doidão em Amsterdã, perdeu o passaporte e tal, você vai no consulado brasileiro e é ele que vai te ajudar, né, a ter um documento, ainda que seja um passaporte de emergência, né, uma coisa assim. Passaporte oficial é para quem está servidor da administração direta, que viaja em missão oficial, servidor de autarquia, pessoa que faça uma viagem relevante para o país, né, acompanhando também o seu cônjuge. Né. Passaporte comum é os outros mortais, né? Quem não está nessa categoria especial. O passaporte diplomático é para essas figuras que são imposições de uma representação do Estado, de alguma maneira. Então, o presidente, os ministros, o governador, os diplomatas, obviamente, o diplomata vai ter um passaporte diplomático. Né? Os adidos militares em missões, chefes de missão diplomática, membros do Congresso, aí já começa a ficar mais, né? Os ministros do STF, procurador, juiz brasileiro e Tribunal Internacional, quando tem, né? E aí a concessão para o cônjuge, companheiro ou companheira e aos dependentes. Então tá, portaria que regulamenta isso aqui. É aqui que começa a ficar o negócio, mas, por exemplo, tem a filha de um deputado, fulano de tal, que tem passaporte diplomático, apesar de. Pois é, pode parecer moralmente questionável, mas está previsto pelo direito, né? Ainda que seja por uma portaria, que, né? Dependendo do caso, pode ter também para outras pessoas. É aqui que entra, né, a discricionalidade relativa do Ministério para atender isso. Pessoas que, embora não relacionadas nos incisos desse artigo, devam portá-lo em função do interesse do país. Então, às vezes, o Brasil tem um certo interesse. Vou dar um exemplo. Imagina que tem um bispo de uma igreja que está crescendo muito no país africano, que aí isso, de alguma maneira, é bom para o Brasil, na opinião do governo. Aí dá um passaporte diplomático para ele, apesar de ele não ser nem do governo. Está entendendo? Essa que é a ideia. Interesse do país. É abrangente. Tá? Os pedidos de concessão de passaporte diplomático, em função do interesse do país, exatamente isso, tem que ter os critérios. Solicitação formal, né? Você tem que demonstrar que você vai ter uma missão continuada, ou seja, você vai ter uma razão específica, você vai passar um tempo no lugar, e que para desempenhar essa função você necessita de uma proteção adicional, porque com o passaporte diplomático você fica bem mais protegido em vários sentidos. Né? E aí vai também para o cônjuge, né, dependente e tal, durante o período em que ficar lá, certo? Alguém perguntou alguma coisa? Não. Passaporte de emergência é quando você não pode esperar o prazo de entrega no passaporte. Por exemplo, se você está viajando no estrangeiro e pede passaporte, quando você precisa fazer uma viagem e não dá tempo de esperar o trâmite normal, né? Claro, depende muito da situação. Pode acontecer, mas não acha que é uma coisa simples, tá certo? Muito bem. Bom, passaporte, então, é o documento. Agora, nos, no mundo, nos países todos, temos um mecanismo de controle de ingresso no país, que é chamado de sistema de visto. Tá? Visto. Todos os países adotam uma coisa equivalente, e o nome geralmente é visto, visa. Né? E aí, veja só, se um estrangeiro quer vir para o Brasil,
A autorização para ele vir para o Brasil começa a ser cogitada na solicitação que ele faz ao consulado brasileiro no país onde ele reside, ou de onde ele esteja vindo, né, para exatamente o visto. Lembrando, essa palavra aqui é muito importante, pessoal. O visto, ele é meramente uma expectativa de autorização de ingresso. Isto não garante que você possa chegar aqui dando carteirada, chutando a porta e entrando à força. É um primeiro passo. Mas, por exemplo, a Polícia Federal, na hora que analisa a sua cara ali no aeroporto, se achar que você é, sei lá, perigoso para o país, ou se você não demonstra o respeito pelas autoridades, ou mesmo que você tenha visto, esse visto pode não ser o suficiente para que a sua entrada seja autorizada, tá? Então, mera expectativa de direito. Quantas vezes já aconteceu de brasileiros com visto indo para países, por exemplo, Espanha, que por algum tempo foi um destino de muitas pessoas buscando uma vida melhor. Tantas pessoas que a Espanha adotou uma política de um tipo de restrição quantitativa que é juridicamente muito questionável, porque parecia meio arbitrário, mas é que tinha tanto brasileiro indo como, por exemplo, turista para a Espanha, só que ficava lá para tentar ganhar a vida. Foi tão grande esse número que, mesmo quando as pessoas tinham visto, por exemplo, um professor vinculado à Universidade Federal ia lá participar de um evento, e aí era barrado por conta do tanto de pessoas que tentou entrar e ficar lá de maneira irregular, e isso acabou comprometendo um pouco, né, enfim, a imagem do brasileiro e a predisposição deles de respeitar. Então, mesmo pessoas com visto, às vezes podem ser barradas, tá? Não vai contando que está garantido só por causa do visto. Não. O visto é concedido, então, por embaixadas, consulados. Em geral, pessoal, é o consulado. Às vezes, dentro do lugar onde fica a embaixada, tem uma sala que é o consulado. Mas, enfim, embaixada é para assuntos de Estado, né, Isméria? A gente aprendeu isso no Internacional Público na semana passada. Consulado é assunto para particulares. Muitas vezes, a regra geral desse assunto, ou seja, o país exige visto para autorização de ingresso do estrangeiro. É baseado no princípio da reciprocidade, que é um princípio importantíssimo, importantíssimo. Em geral, funciona assim. Se o país não exige visto do meu nacional, eu também não vou exigir visto do dele. Quando um país aceita uma condição irregular, uma condição desigual, no qual você não exige o visto do outro, mas o outro exige o visto de você, isso parece uma posição subalterna, uma posição submissa, uma posição que é como se desvalorizasse a própria soberania do país. Às vezes, um país que quer puxar o saco do outro, que não tem autoestima, ele faz isso, né? Mas isso enfim, pode até ter interesses, sei lá, econômicos, promover o turismo e tal, mas o princípio básico disso aqui é a reciprocidade. Ao ponto de, olha só vocês, teve um caso muito famoso em que um juiz federal brasileiro, no momento em que o governo dos Estados Unidos começou a exigir uma série de requisitos para brasileiro entrar nos Estados Unidos, ele tomou uma decisão e nacionalizou a decisão com base no princípio da reciprocidade. Na época, muita gente achava que essa era uma decisão do governo federal. Não, não. Foi uma decisão de um juiz federal, né? Amparada num princípio, né? Que legal. Então, aqui, ó, gente, isso aqui varia demais. E depois da pandemia, ficou tudo muito bagunçado. Isso aqui, então, é só ilustrativo, tá? Ilustrativo. Se quiser atualização, vai no site que está indicando aqui. Então, alguns países dispensam a exigência de visto se você for ficar lá até 90 dias, que é o típico caso do turista, né?
muito rico o cara ser turista por mais do que 90 dias no país, né? Tem que ser um bilionário. Agora, em outros casos, exige o visto de todo mundo, né? E aí vocês têm, então, alguns dos países para os quais o Brasil, né, tem mais contato, né? Quem exige, quem não exige. E aí, geralmente, a reciprocidade. Se não exigem de mim, eu não exijo deles. Geralmente é assim. Tá? E aí, outros indicadores nesse tipo de questão. Tá? Vocês virem com calma depois. Tá? É verdade denegar visto por motivo de etnia, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política. Pode ser comunista, pode ser islâmico, pode ser do que for, tá? Denegar o visto por isso é ilícito, tá? Ilícito. E de vez em quando aparece em um país ou outro uma coisa tipo isso. Eu lembro que depois do 11 de setembro, teve muita iniciativa legislativa que era mais ou menos isso. Vamos negar visto para quem vier de país islâmico, sabe? Isso não pode, né? Não pode ser generalizado. Às vezes a pessoa tem mais do que um visto e aí pode estar em uma condição ou outra, vai ter que definir qual é a natureza do visto que vai ficar, tá? É, é, requisitos. Assim, como varia muito, a legislação ela vai ser mais genérica e vai estabelecer que questão de prazo, requisito, dispensa, tudo isso vai ser feito por regulamento do Ministério e não por lei, né? Porque isso aí tem uma rotatividade muito grande. Às vezes, por exemplo, vai vir o presidente de um país para cá. Aí eles precisam assinar alguma coisa, pelo menos para tirar uma foto e falar que fez alguma coisa além de turismo, né? Comer uma pizza, não, tem que mostrar que trabalhou. Aí, o que assina? Geralmente assina exatamente a dispensa de vistos. É um tratado super simples, então muitas vezes isso é feito de maneira, né? Isso não será concedido a quem não preencheu os requisitos, a quem ocultar a condição impeditiva. Já foi preso? Aí você fala que não, o cara consulta e descobre que foi, aí nega o seu visto. Menor de 18 acompanhado, sem autorização, a pessoa que se comportar de maneira agressiva, insultosa, desrespeitosa para com agentes consulares, tentar dar uma carteirada, né? Tentar entrar à força, tentar achar que pode só porque é rico ou porque vem de um certo país. De vez em quando acontece isso, né? Agora, o fato de você pedir um visto e não ter o visto não significa que você não possa pedir de novo, tá? Tem algumas coisas nessa matéria que, às vezes, quando você, por exemplo, quando você era expulso, você não pode voltar para o país por um período de tempo, ou às vezes para sempre. Mas pedir visto pode. Pessoa anteriormente expulsa, vejam, de acordo com o Estatuto do Estrangeiro, que era a regulamentação anterior, a pessoa que fosse expulsa nunca mais poderia voltar para o Brasil. A nova lei de imigração estabeleceu uma mudança. Ela fica proibida de voltar para o Brasil por um período de tempo que varia de acordo com a gravidade da razão pela qual a pessoa foi expulsa. Depois que passar esse período, ela pode voltar. Esta mudança do que era para o que passou a ser é uma das coisas que eu acho que pode ser cobrada em concurso, tá? O pessoal que gosta de fazer concurso para Justiça Federal, Polícia Federal, essas coisas, tem que estar atento a isso aí. A pessoa que está sendo julgada por um crime passível de extradição. Imagina um trampo. A pessoa é condenada lá, vem para cá, e nós vamos ter que ter todo o trabalho de fazer extradição. Então, se está nesse caso, pessoa incluída em lista de restrição, está com o nomezinho lá no Interpol, tem uma decisão judicial mandando prender, né? Não consegue isso. Pessoa que tenha praticado ato contrário aos princípios subjetivos dispostos na Constituição, isso aqui é muito subjetivo, mas, né? Enfim. E aí os tipos de visto, né? Por isso que eu falei, não vamos confundir tipo de visto com tipo de passaporte, tá? Tem visto de visita, temporário, diplomático, oficial de cortesia, vamos falar de cada um deles. Primeiro, visto de visita. Bom, como a palavra visita indica, né? Como é aquela frase? A visita não pode vir nem de chinelo nem de mala, né?
Não pode nem ser tão próximo que vem de chinelo, nem tão longe que vem de mala. Visita, então, é curta duração. E isso aqui é muito importante. A pessoa que vem com visto de visita, ela vem sabendo que ela não vai ficar, ela vem sem a intenção de ficar, né? Ela vem para fazer negócio, turismo, primeira coisa, negócio. Ela, às vezes, está em trânsito para um outro lugar, não, nem queria estar aqui, ela está só passando. Às vezes, vem participar de uma atividade, um show ou uma competição esportiva, né? Ou outros esportes, né? Gente, isso aqui é muito importante. Tem muitas coisas, ô Daniel, que eu falo com relação ao direito brasileiro face ao estrangeiro, mas é a mesma coisa da perspectiva oposta, do brasileiro quando o brasileiro vai para fora. Quando você está com visto de visita, por exemplo, para fazer turismo lá na França, lá na Alemanha, você não pode desenvolver uma atividade remunerada, porque atividade remunerada é coisa de quem quer ficar no lugar. Se você quer trabalhar no país, você tem que ter um visto específico para isso. Então, se a pessoa entra com visto de visita e é pega desenvolvendo atividade remunerada, ela fica passível de deportação, tá? Aliás, não precisa nem ser só isso. Esse é o caso mais comum. É o caso de, né, 97% dos pessoal de Valadares que vai para fora vai com visto de visita, dizendo que vai fazer turismo, mas tenta a vida quando chegar, né? Brincadeira, né, gente? Ó, é o comum de todo mundo que tenta entrar no circular por. A atividade remunerada é algo que categoricamente é proibido para quem está com visto de visita. E esse é o principal motivo pelo qual a pessoa pode vir a ser deportada, porque ela está desenvolvendo uma coisa que o seu visto não permite que ela faça. Atividade remunerada. Se você está apenas em conexão dentro de uma viagem internacional, você não precisa de visto. Né? Se você não vai descer do aeroporto, ou, sabe, às vezes tem certas ficções jurídicas. Se você não passa de um controle da Polícia Federal, é como se você não tivesse descido oficialmente no país. Né? Visto de visita, curta duração, né? Em situações excepcionais, você pode ter outras possibilidades. Se for essa palavra interestacional, permite qualquer variação que vocês puderem imaginar, né? Turismo recreativo, encontrar com a família, participar de conferência, fazer um trabalho voluntário, participar de uma ONG, fazer uma coisa de pesquisa. Tudo isso está dentro dessa categoria de visita, se for nesse contexto, né, de pouco tempo, sem interesse de continuar, tá? Visto temporário, aqui começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Você tem o intuito de estabelecer residência. Agora, essa residência, ela não é indefinida, ela não é para até quando a vida quiser, só Deus que sabe. Não, não, é por tempo determinado. Bom, aí tem certas hipóteses, né? Quais são as hipóteses? Aí, a primeira aqui, ó, visto temporário tem como finalidade. Aí eu vou passar para cá, ó. Finalidade. Pesquisa, ensino, extensão acadêmica, tratamento de saúde, acolhida humanitária, estudo, trabalho, férias, trabalho, atividade religiosa, serviço voluntário, isso aqui também é novo, viu? Antes não tinha não. Realização de investimento, atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica, cultural, reunião familiar, atividade artística ou desportiva, com contrato por prazo determinado. Então, são exemplos, né, possibilidades previstas aí no visto temporário. Né? Lembrando que a gente pensa muito na perspectiva inversa, né, do brasileiro que vai para fora e tenta casar para ficar lá, mas também tem o contrário, né? Tem muita gente. O Brasil, não digo hoje, mas por um período de tempo aí que não faz tanto tempo assim, ele recebeu mais pessoas, mais imigrantes do que brasileiros que saíram. Muita gente tentava entrar e chegou a ser um problema o tanto de gente que estava casar. Muito golpe na internet de pessoas que se conheciam, aí vinha, tentava casar, né? Eu acho que quase todo mundo tem algum conhecido que passou por um caso mais ou menos assim.
Quando fala, então, o visto, né, para questão acadêmica, é está no contexto que a pessoa não possui o vínculo empregatício com a instituição, tá? Se ela tiver um vínculo, por exemplo, vem trabalhar na UFOP, aí não é o visto acadêmico, já é um contrato de trabalho. Se o visto for para tratamento de saúde, a pessoa tem que demonstrar que ela possui meios de subsistência suficiente para né, se manter aqui, apesar de ter o direito à saúde, né? Se ele vem para esse fim, ele tem que demonstrar que ele é capaz de se manter, viu, Otávio? E acolhida humanitária. Ô, gente, olha essa situação, né, nas fronteiras. Isso aqui está tendo, por exemplo, hoje está acontecendo um caso parecido na fronteira da Polônia com a Bielorrússia, é isso? Né? As pessoas estão indo, com a diferença de que, dependendo do frio, né, você morre esperando no relento. Aqui, pelo menos, você acha uma sombra e escolhe a brisa, né? Espera uma brisa. Visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou mal, ou nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental. Essa também é uma nova modalidade. Diga assim, essa temática do refugiado ambiental, antes tinha muito refugiado de causa política, de causa de guerra, mas às vezes você está fugindo de uma seca, ou de uma enchente, ou de um tsunami, né? Que, sei lá. Então também tem isso. De grave violação de direitos humanos ou de direito de proteção humanitária ou em outras hipóteses na forma de regulamento. Então, essa aqui é uma modalidade que muitas pessoas têm tentado, porque ela vai ser, digamos assim, menos criteriosa, que se refere muitas vezes à documentação exigida, tá? O visto para estudo, gente, antigamente, não faz tanto tempo assim, acho que quem está no final do curso, quando entrou, ouviu muito falar do Ciências Sem Fronteira, né? Era isso aqui, né? Os brasileiros indo estudar fora, frequentando o curso, só que isso aqui é para a perspectiva inversa, de quem vem de fora estudar aqui no Brasil. Nós temos na UFOP, não no curso de Direito, porque é um curso muito nacional, né? O curso de Direito, mas nas engenharias sempre tem pessoas de outros países, né? Que vêm os PECG, tem o nome dos convênios, né? Essa aqui é a modalidade. Só que lembrando, aqui é a perspectiva de quem está vindo, né? Não de quem está saindo. O trabalho, né? Visto para trabalho. Aí, pessoal, é muito importante que vocês entendam que há uma certa. Como é que eu falo isso? Deveria haver uma cooperação maior, mas parece que há uma competição entre Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça e Ministério do Trabalho sobre a regulamentação da questão do trabalho do estrangeiro aqui. Há um processo de convergência em andamento, há um processo de simplificação, mas isso era um inferno, Lorena. Aqui na região de Ouro Preto, sempre tem muitos engenheiros, né, geólogos, pessoal da mineração, que vem de fora, porque mineração geralmente são grandes empresas internacionais, com gente de vários países. Então, o que dá de problema de gente que às vezes o cara vem para o Brasil e aí a parte documental dele não está certa, aí a pessoa tem maior problema com a regulamentação, às vezes até para entrar no país não tem o visto direito. Muitas empresas não têm o setor de recursos humanos com a expertise necessária para as peculiaridades do trabalho do estrangeiro. Então, por isso que um dos temas que vocês podem fazer atividade avaliativa no estudo jurisprudencial é exatamente esse. Tem um déficit de formação, porque em algumas regiões, por exemplo, Ouro Preto, Belo Horizonte e tal, é muito comum ter estrangeiro. Em outras não é. Então, muitos cursos de direito acabam não tendo atenção à formação disso. Eu não sei se vocês viram essa matéria no direito do trabalho, processual do trabalho, porque é muito específico. Então, tá. Então, para a questão do trabalho, você tem que, para pedir o visto, você tem que comprovar a oferta,
formalizado por pessoa jurídica em atividade no país, dispensada. Olha que maravilha, olha como é importante o curso superior. Essa exigência se o imigrante comprovar a titulação em curso de ensino superior equivalente. Oh, beleza, né? Passei, né? Ficou fácil. Deixa eu falar um negócio para vocês. Antigamente, a, essa coisa do visto de trabalho era muito específico para o local onde você ia trabalhar. Por exemplo, imagine que a Vale ela tem sede em Minas Gerais e também no Pará. Aí a pessoa tinha o visto para trabalhar na Vale em Minas Gerais. Mas a Vale decidia que ela deveria ir para o Pará. Aí, olha como é que era antes. Ele tinha que sair do Brasil, pleitear um novo visto de trabalho para a mesma empresa, só que em outra localidade. Só porque o visto estava vinculado a ele trabalhar naquela empresa e naquele lugar. Hoje em dia, isso está menos burocrático, está mais fácil, e eu acho que isso é uma coisa que né, vale a pena você saber, né, dessas diferenças. Essa coisa do marítimo, a pessoa que trabalha com o transporte marítimo, é muito específica, né? Deixo para vocês aí aprofundarem depois, né? Aí, possibilidade de modificação do local e exercício de atividade laboral. É reconhecida, né? Antes não era, tá? Essa é a diferença. Visto para realização de investimento poderá ser concedido ao imigrante que aporte recursos em projeto com potencial para geração de emprego do país. É óbvio, né? Ninguém é trouxa de dificultar o visto com a pessoa que vai aplicar dinheiro do nosso país. O que antes acontecia, assim, em países mais fuleiros, né, era que a pessoa que ia fazer investimento ganhava nacionalidade, ganhava uma série de benefícios, né, tinha direito de fazer uma série de coisas. A questão aqui é só o visto temporário, né? Muito bem. O visto diplomático, pois não? Ah, tá só fechando, né? Visto diplomático para quem vai trabalhar exatamente com relações internacionais, né, representando um Estado estrangeiro ou uma organização internacional. Essa condição lhe dá uma série de proteções, como a gente aprendeu no direito internacional público, né? E o visto oficial a funcionário administrativo estrangeiro que viaja ao Brasil em missão oficial. Veja, quando fala visto oficial, ele não é um diplomata, tá? Ele representa, sim, seu governo, mas não na qualidade de representante diplomático. E tem o visto de cortesia, né, para personalidades, autoridades estrangeiras que estão em viagem não oficial. E aqui, pessoal, entra inclusive gente que não tem nada a ver com o governo. Por exemplo, pode ser tanto, sei lá, o Obama vem para o Brasil, ok, mas pode ser também, sei lá, Beyoncé, Lady Gaga, né? Não precisa ser necessariamente gente vinculada ao governo, à autoridade estatal que está em uma missão não oficial, né? E também os seus dependentes, né? Companheiros, etc. Até trabalhador doméstico, né? Enfim. A questão da documentação do imigrante é uma outra questão importante, né? Primeira coisa, o registro, obrigatório o registro do imigrante, né? Essa é uma questão fundamental. O Estado tem que saber quem é o estrangeiro que está em nosso território. Então, uma das primeiras questões que você tem que fazer é o registro, né? Para o Estado manter o controle. Todos os países fazem isso. Todos os países querem saber quem é você, de onde você vem, onde você está ficando, qual endereço você pode ser encontrado, vai trabalhar o quê para fazer, né? Essa questão da documentação fundamental. E aí, no ano passado, gente, isso aqui já mudou tantas vezes, é um saco. A cada 2, 3 anos muda o modelo de documentação, os procedimentos, os formulários, é um saco. Então, vou deixar para vocês aqui com esse alerta, né? Mas está aí, carteira do Registro Nacional Migratório e o documento provisório de Registro Nacional Migratório, né? Com esse novo formato, com o QR Code e tal, parece um cartão de créditozinho, bonitinho. Veja, tem um nome em francês que acaba sendo usado em outros países também.
o Otávio, que é o sans-papier, sem papel. O papel é o documento, né? É muito comum as pessoas serem privadas de uma série de direitos, inclusive brasileiros, né? Gabriela, você, não sei se você lembra, de vez em quando tem uns mutirões para dar carteira de identidade, certidão de nascimento, para pessoas que vivem na população de rua, que vivem, às vezes, por você não ter um documento, você não consegue ter benefícios sociais, privilégios não, né? Direitos assim, básicos. E se você é um estrangeiro, então, é muito mais complicado. Esses são os sans-papiers, né? Então, veja só, em geral, acontece só com estrangeiro, mas no caso de um país em desenvolvimento como o Brasil, muitos brasileiros também não têm documentos, né? Muitos brasileiros não têm documentos. Ou às vezes tem, mas perdeu, né? Às vezes tirou, mas... Gente, se você mora na rua, imagina como é que deve ser. A identificação civil do solicitante de refúgio, de asilo, de reconhecimento de apatridia e de acolhimento humanitário poderá ser realizada com a apresentação dos documentos que o imigrante dispuser. É isso. O cara que vem na situação de refugiado, gente, às vezes o cara saiu com a roupa do corpo. Não tem nada. Muito menos comprovante de residência, certidão negativa da polícia. Não tem nada disso. Então, é um princípio e é uma regra aqui reconhecida que vai, se for para a questão humanitária, com o documento que der. Né? O documento de identidade emitido até a data de publicação da lei continuar não vale, é porque, como eu falei, mudou muito. Né? Era de um outro jeito, depois passou para esse. E se a pessoa está com alguma dessas modalidades aqui, então fica mais fácil para ele poder fazer esse documento e, a partir disso, tudo fica menos difícil. Né? Bom, vamos falar da condição jurídica do migrante e do visitante. Primeira coisa, né? O residente fronteiriço. Né? Hoje eu estava ouvindo a rádio, o cara falando que ele vai assistir o jogo da Libertadores, então ele vai para o Rio Grande do Sul, depois ele vai alugar um carro, vai para o Uruguai, aí cheio de manobras, e a cidade de Chuí, onde fica o extremo sul do Brasil, é um exemplo de uma cidade fronteiriça em que tem um centro, vamos dizer assim, urbano, que um pedaço fica no Brasil, e juridicamente é uma cidade brasileira, e do outro lado é uma cidade uruguaia. Essas cidades, elas têm que facilitar a vida das pessoas que, às vezes, moram num lugar e trabalham no outro. Então, essa coisa do residente fronteiriço exige uma atenção especial e também uma documentação especial, né? Isso aqui caiu na OAB uma vez e todo mundo errou. Ninguém nunca tinha ouvido falar de residente fronteiriço, né? Foi um escândalo. A pessoa, então, que mora numa cidade fronteiriça, né, como essa aqui, ela tem que poder circular de um país para o outro, às vezes todo dia, para trabalhar, para estudar, né? Então, ela vai ter autorização para realizar os atos da vida civil, né? O que não envolve, às vezes, você morar, mas você poder ir, né? E aí esse documento vai ser cancelado se tiver fraudado, se for uma condição migratória nova ou obtida, se a pessoa sofrer condenação penal, ou exercer direitos fora do limite previsto. Por exemplo, tem o direito de vir para trabalhar, mas não para morar, ou vir para estudar, mas não para trabalhar, e assim por diante. Né? A proteção dos apátridas, ô Mauro, regulamento, ou seja, não a lei, mas o regulamento vai cuidar mais especificamente do procedimento simplificado de naturalização, para que uma pessoa que é apátrida possa ser brasileirada, né? E aí tem os procedimentos baseados no Tratado de 1954, que é a Convenção sobre os Estatutos Apátridas, e outros que vieram depois. Há um sentido de facilitar. Agora, às vezes, as pessoas se dizem apátrida para ter um atalho, mas, na verdade, elas são nacionais de um outro país. Por exemplo, a pessoa diz que é apátrida, mas, na verdade, ela é venezuelana.
é boliviana. Aí ela está querendo um jeitinho, né? Mas, enfim, isso aí tem uns procedimentos e uma das coisas que pode acontecer é exatamente se descobrir que a pessoa não é apátrida, né? Mas veja, não cabe ao Estado brasileiro dizer se uma pessoa é boliviana. Quem vai dizer isso é a Bolívia, é o direito da Bolívia. Né? E aí implica a perda da proteção contra a renúncia à prova de falsidade dos fundamentos invocados pelo reconhecimento da condição de apátrida ou a existência de fatos que, se fossem conhecidos por ocasião do reconhecimento, teriam ensejado decisão negativa. Então, isso aqui é a tentativa de conter os abusos, e é por isso que está aqui com essa margem vermelha, porque eu acho que é a parte mais importante. Pessoal, vamos fazer assim. A partir essa parte aqui, quando a gente fala de asilo, a gente vai entrar numa outra temática que eu prefiro continuar na próxima semana, pode ser? Aí a gente lembra que porque para falar de asilo, deportação, expulsão, extradição, é um novo assunto, eu prefiro dar tudo isso junto. Você me lembra, Mauro, que a gente parou aqui no asilo, que aí muda a temática para uma outra, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Posso ajudá-los em alguma questão? Todo mundo feliz? Por enquanto, tudo certo. Então tá certo. Forte abraço a todos. Até a semana que vem, tá? Valeu, até. Vou parar a gravação. Boa noite.